Atenção, minha galera da OAB, aqui o professor Arnaldo Quaresma, chegando aqui no IGTV para dar mais um vídeo aí, mais uma dica da prova da OAB que está chegando, né? Domingo agora, todo mundo apreensivo. O objetivo aqui, gente, é falar um pouquinho sobre lei penal no espaço, né? Que é um tema que já caiu algumas oportunidades na OAB de forma recente. Então vamos falar agora um pouquinho sobre lei penal no espaço, beleza? Vamos lá, gente. O que vocês precisam saber sobre lei penal no espaço? Muito simples, né? O Brasil, como ente soberano, né? A República Federativa do Brasil, como ente soberano, tem a prerrogativa, tem, digamos assim, a capacidade de aplicar a lei penal para os crimes ocorridos no território. Então, o princípio da territorialidade, que é o princípio, digamos assim, básico da lei penal no espaço, é um princípio que decorre da própria soberania brasileira. O Brasil, como ente soberano, tem a prerrogativa de aplicar a lei penal para os crimes cometidos dentro do seu território. Então, é essa linha que você tem que ter em mente. Beleza, gente? Então, qual vai ser o roteiro? O que você vai ter que imaginar, o que você vai ter que vislumbrar na hora da prova? Normalmente vai vir uma pergunta, a OAB, a FGV vai narrar um caso concreto e vai te perguntar se aplica a lei brasileira ou não. Antes de mais nada, primeira pergunta, você vai ter que se perguntar, é território brasileiro? Se é território brasileiro, via de regra, aplicamos a lei brasileira. Então, antes de partir para extraterritorialidade, antes de partir, não, é extra incondicionada, é extracondicionada, primeiro, gente, territorialidade. Você vai perguntar, é território brasileiro? Se for território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Só que não é tão simples assim. Por quê? O artigo 5º, parágrafo 1º, ele prevê o que a gente chama de território por extensão, ou território jurídico, enfim, que é uma ficção jurídica. Né? Não é território brasileiro de fato, mas a lei penal brasileira diz que é território brasileiro. Então, beleza, qual que é esse território por extensão? Tem a ver com os navios e aeronaves. Né? Então, navio e aeronave brasileira, de caráter público, se forem de caráter público, pertencerem à Marinha ou à Aeronáutica, ou de alguma forma estiverem cumprindo uma missão oficial, vai ser território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Beleza, gente? Então, não importa, qualquer lugar do mundo vai ser território brasileiro. Tranquilo? Agora, se o navio ou a aeronave tiver caráter privado, aí já muda um pouquinho de figura. Só vai ser território brasileiro se eles estiverem, digamos assim, em área internacional, ou seja, no alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Tranquilo? Então, por exemplo, se um navio ou aeronave estiverem, por exemplo, um navio no mar internacional, um mar que não pertence a nenhuma soberania, aí vai ser território brasileiro. Agora, se tiver no mar americano, por exemplo, não vai ser território brasileiro. Tranquilo? Então, se for de caráter público, vai ser território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Se não, só se estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Beleza? Então, primeira pergunta do roteiro. Viu se é território brasileiro? Beleza. Se é território brasileiro, você vai parar por aqui. Se é território brasileiro real ou por extensão, tu vai parar por aqui e vai ver a lei, aplica-se a lei brasileira. Entretanto, se não for território brasileiro, nem real, nem por extensão, aí você vai ter que ir para o princípio da extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? É a possibilidade excepcional de se aplicar a lei brasileira para um crime cometido fora do território nacional. Então, há alguns casos em que há justamente essa possibilidade de se aplicar a lei brasileira para um crime cometido fora do território nacional. Então, quais são esses casos, gente? Os casos estão lá no artigo 7º do Código Penal, nos incisos 1º e 2º, São os casos de extraterritorialidade. Então, essa extraterritorialidade, como é que funciona? Ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. A extraterritorialidade incondicionada, eu vou aplicar a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Ainda que o agente tenha sido perdoado no estrangeiro, ainda que ele tenha sido absolvido, qualquer condição não interessa. Então, normalmente, a extraterritorialidade incondicionada, ela tem a ver com os crimes em que a República Federativa do Brasil tem interesse direto e imediato em, enfim, julgar esses crimes. Então, são os casos lá do artigo 7º, inciso 1º. Quais são? Vamos lá, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República,
Muito cuidado com pegadinha, gente. Somente os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Não entra, por exemplo, crime patrimonial. Se o presidente da República, por exemplo, sofreu um furto nos Estados Unidos, não vai ser extraterritorialidade, pelo menos para essa a linha, né? Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Lembrando, só o presidente da República, não entra ministro de Estado, não entra ministro do Supremo. Muito cuidado com pegadinha. Então, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública, né, das entidades da administração direta ou indireta, então União, Estado, Distrito Federal, município, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação e autarquia, e crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, somente os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, alíneas A, B e C do artigo 7º, inciso 1º. Essas alíneas A, B e C é justamente o princípio da proteção, o princípio da defesa, o princípio da proteção do interesse, enfim, são princípios ligados à extraterritorialidade. E, além disso, um outro caso de extraterritorialidade é o da linha D, né, que é crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, são os casos de extraterritorialidade incondicionada. Então, foi lá para territorialidade, viu que não é caso de territorialidade, vai para extra incondicionada. Então, vai ver se é um desses casos. Se for, não vou precisar de condição nenhuma, vou parar por aqui. Tranquilo? Agora, se não for extra incondicionada, eu vou para extra condicionada. Então, quais são os casos de extra condicionada? Tá? Primeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, aí entra o princípio da justiça penal universal, nessa ideia de crimes que afetam mais de uma soberania. Então, o princípio da justiça penal universal, essa linha A do inciso 2º, e também o crime de genocídio lá do inciso 1º da extra incondicionada. Tanto a linha D do inciso 1º e a linha A do inciso 2º, elas formam esse princípio da justiça penal universal. Beleza? Então, caso de extracondicionada, crimes praticados, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, convenção, enfim. Que mais? Crimes praticados por brasileiro no estrangeiro, então aí entra o princípio da nacionalidade ativa, ou seja, quando o sujeito ativo do crime for brasileiro. Que mais? Né? Entra o princípio da bandeira ou da representação, por exemplo, quando um navio ou aeronave privado, acontecendo um crime, por exemplo, um navio ou aeronave privada no território de um outro país, e nesse país não tenham sido julgados, então aí entra o princípio da bandeira ou da representação. E, além disso, quando a vítima for brasileira, que aí entra o princípio da nacionalidade passiva. Tá? Então, são os casos de extracondicionada, tranquilo? Lembrando que, nos casos que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir crimes praticados por brasileiro e o princípio da bandeira, eu vou aplicar as condições ali do artigo 7º, parágrafo 2º. E quando for o brasileiro a vítima, além das condições do parágrafo 2º, eu vou aplicar as condições do parágrafo 3º. Então, é esse roteiro que você vai ter que seguir. Tá? Primeiro, é um roteiro, gente. Vai ver se é território brasileiro, o real ou por extensão. Se não for território, aí não entra o princípio da territorialidade, você vai para a extraterritorialidade. Se for extraterritorialidade, vai ver primeiro a incondicionada. Vai ver se são os casos lá do artigo 7º, inciso 1º. Se não for extra incondicionada, você vai verificar se são alguns casos do artigo 7º, inciso 2º, e se as condições ali do parágrafo 2º, e no caso de brasileiro vítima, as condições do parágrafo 2º e do parágrafo 3º estão presentes. Muito cuidado com lei penal no espaço, é um tema que já caiu na prova da OAB de forma recente, né? Outra dúvida, gente, em relação a extra incondicionada, por exemplo, a gente falou que não precisa de condição nenhuma. Então, digamos que o cidadão tenha praticado um crime no estrangeiro, seja caso de extra incondicionada, e venha a ser processado no Brasil. Isso pode? O Brasil pode aplicar a lei brasileira nesse caso? Pode. Só que de eventual pena cumprida no estrangeiro, nós temos que aplicar o artigo 8º, nessa pena cumprida no estrangeiro, ou ela vai atenuar a pena imposta no Brasil, ou ela vai ser, digamos assim, computada, justamente para evitar o bis in idem. Isso já também caiu. A OAB fez uma pergunta misturando lei penal no espaço com esse artigo 8º. Então, beleza, minha dica é essa aí, tamo junto. O que vocês dependerem de mim, só prender o grito, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, gente, forte abraço.